Olá, meu nome é Sandra Calil Sadori, eu estou muito feliz de participar desse projeto, é um sonho, eu sempre, logo no início da minha carreira, eu fiz parte da Turma do Bem, e é um projeto maravilhoso e fico realmente emocionada de poder contribuir com este projeto. Eu sou especialista em odontopediatria, mestre em materiais dentários pela USP, doutora em pediatria pela USP, pós-doutora em pediatria pela Unifesp e sou professora dos programas de pós-graduação, mestrado, doutorado e supervisora de pós-doc na Universidade 9 de Julho. E também estou presidente da APO, que é a Associação Paulista de Odontopediatria, e também diretora científica da Associação Brasileira de Odontopediatria. Então, por favor, eu gostaria de compartilhar a minha apresentação para que nós possamos falar um pouco sobre protocolos clínicos em odontopediatria. Vamos lá! Então, o tema que eu escolhi para falar hoje é sobre protocolos clínicos em odontopediatria. E todos sabem que eu tenho um lema que é rumo ao molar de 100 anos. E nós, não é, dessa geração, e vocês muito mais, serão responsáveis por isso, porque as pessoas estão vivendo mais. Então, eu escolhi alguns protocolos específicos para abordar protocolos do 0 aos 100 anos, onde nós poderemos realmente ajudar as pessoas e fazer com que elas tenham mais saúde com os dentes, que é o mais importante. Então, hoje eu penso que, aliás, hoje não é? Já faz um certo tempo que a minha filosofia é trabalhar com menos materiais, que tenham múltiplas funções e sejam realmente efetivos. Portanto, menos é mais, sim, já faz um certo tempo, e o primeiro protocolo que eu gostaria de apresentar para vocês é o controle vigilante. Quem faz prevenção sabe que isso é possível. E uma coisa mais importante que nós temos que desmistificar, que cor não é mais critério de presença ou ausência das consequências em relação à doença cárie. Ou seja, o sulco estar escuro, estar claro, não significa que essa lesão esteja ativa. Então, esses detalhes são super importantes realmente para nós entendermos, e essa decisão do controle vigilante nunca é sozinha, é em conjunto com o núcleo familiar, pois muitas vezes a opção é do controle. Sou eu que estou dizendo isso? Não, é a literatura que está apontando isso. Isso significa que essa decisão é do profissional, não é? Porque quando você faz isso, muitas vezes a estética e a saúde não caminham juntas. Então, nós precisamos explicar bem. Portanto, todas as técnicas que nós formos escolher, e a partir do momento que nós estamos vivenciando hoje, essa entrevista prévia com os pais é fundamental, para que nós possamos nos identificar, para que as pessoas nos conheçam melhor e entendam a filosofia que nós vamos e desejamos trabalhar. Então, a minha primeira fase, que eu denomino, que é a fase preventiva, e posteriormente de devolução ou manutenção de saúde, é a fase 1, que é aquela hora que o paciente chegou no teu consultório e você fala, puxa, e agora? O que é que eu faço com ele? Não é? Então, hoje, o primeiro passo, obviamente, é que esse paciente esteja bem paramentado ao adentrar a sua sala de consulta e depois, não é? Nós também iremos nos paramentar adequadamente. Nós não podemos, não enxergar que o coronavírus é um fato, é uma vivência, e nós temos que nos preparar adequadamente para enfrentarmos isso. Então, essa fase 1 eu denomino de educação, motivação e controle de biofilme, que vai me acompanhar ao longo de todo o acompanhamento clínico do meu paciente. Então, hoje eu tenho uma geração zero cárie de muitos pacientes, que já estão trazendo os filhos, realmente porque entenderam essa filosofia, e educar e motivar é a chave do sucesso em todas as especialidades. E outra coisa que eu quero dizer, que eu acho fundamental, para quem um dia falar para vocês que a odontologia é uma profissão em baixa, não acreditem, isso é uma bobagem. Nesse último estudo que saiu agora, esse estudo mostra que a odontologia é uma das profissões do futuro, e nós estamos realmente
up to date e nos preparando para isso, né, em termos de segurança, de biossegurança. Então, o paciente chegou para mim, no meu consultório, o meu primeiro passo e protocolo é fazer a análise do pH da saliva, ou seja, você coloca a fita de pH abaixo das glândulas salivares sublinguais, deixa em torno de 1 a 2 minutos e avalia o pH da cavidade oral. E depois, também tenho como protocolo, para todas as idades, fazer a medição do hálito com o medidor de hálito portátil para observar se há algum desequilíbrio nesse paciente. Depois, como norma, via de regra, eu tenho um protocolo que é a descontaminação da cavidade oral. Ou seja, eu ainda não fiz nada nesse paciente, eu conheci esse paciente, ele adentrou a minha sala de consulta, o primeiro passo é descontaminar essa cavidade, para que nós não corramos riscos. Então, eu irradio com laser de baixa potência, associado a um corante, que pode ser o triplake, ou pode ser também o azul de metileno 0,005%, que deve ficar em torno de 2 minutos para que o corante possa ter uma ação. Aí depois eu irradio com laser vermelho de baixa potência, 4 joules por ponto nos incisivos, nos molares e 9 joules no dorso da língua, para descontaminar a língua, que é uma região muito importante. Não esqueçam sempre de aplicar um protetor labial, aqui no caso é o da formulação e é vaselina com sabor, não é? Para que não manche os lábios e dificulte a retirada do corante. Eu posso fazer isso, eu gosto muito de trabalhar com a fluorescência também. Nós fizemos um estudo mostrando que quando você trabalha com o corante associado à fluorescência, você observa, não é, a quantidade de biofilme em regiões que, se você só utilizasse o corante, você não veria. Então, aqui, só para ilustrar, não é, o GC Triplake, onde você tem a cor azul claro, indicando a placa madura, ou biofilme maduro, produzindo ácido forte, o azul e roxo, indicando já um biofilme mais maduro, com menos de 48 horas, e na cor rosa e vermelho, como vocês evidenciam, o acúmulo de biofilme fresco. Então, eu vou lá, aqui alguns estudos, depois, se vocês quiserem os estudos, os artigos publicados, vocês me peçam pelo Instagram, que eu terei o maior prazer em enviar para vocês, descontaminando as fossas e fissuras e o biofilme, mostrando que mesmo se houver presença de sacarose, no caso, vai haver uma ação efetiva nessa descontaminação. E aí, assim, no caso, para a litose também, para resultado imediato, a luz é hoje um dos componentes minimamente invasivos e não invasivos que vai agir terapeuticamente e descontaminando a microbiota com um resultado bastante efetivo. Então, aqui, não é, fazendo a descontaminação com laser, e o corante, aqui o Evilux, por exemplo, o Quimiolux, que é azul de metileno 0,005%, que você pode usar para evidenciar, ou um novo estudo, não é? Uma nova pesquisa, eu patenteei o spray de urucum, que tem um resultado muito efetivo, é um corante laranja, que você pode usar também para descontaminar com o LED azul, fazendo essa descontaminação. Só que ao invés dos 40 e 90 segundos, para atingir esses mesmos 9 joules, você pode deixar somente 20 segundos. Então, aplica o corante na língua, nos molares e nos incisivos, aí espera em torno de 2 minutos e irradia 20 segundos. O que é importante quando você utiliza um LED? Aquele LED que você usa para fotoativar a resina, os adesivos. Você tem que manter sempre na mesma distância, porque o LED é uma luz que tem um espalhamento maior, ela não é coerente. Então, você sempre tem que manter a mesma distância. Isso vale também para a fotoativação dos materiais, para você manter o bom resultado. Então, fiz isso, aqui um artigo que nós publicamos agora, em 2020, mostrando o resultado imediato, que é o que interessa para nós nessa fase de descontaminação oral. Então, eu fiz isso,
não é? Aí eu vou, no caso das crianças, eu indico fazer uma embrocação com a gaze, porque veja só, gente, está proibido o uso de cuspideira. Já era proibido antes, mas antes nós usávamos mais. Mas agora, de acordo com as novas normas de biossegurança, nós vamos fazer uma embrocação com a gaze, utilizar o cloreto de cetilperidínio, que é o CPC. Criança e jovens não deve indicar colutórios à base de álcool. Já é proibido pela Sociedade Brasileira e Americana de Pediatria por conta da incidência de novos casos de alcoolismo. Então, isso é uma coisa muito importante. Faz a embrocação na gaze com o Plax Kids, que eu gosto muito de trabalhar com crianças, ou você manda fazer o seu colutório, mas o CPC é um agente extremamente efetivo. Então, você desorganiza, remove o corante, aí sim, o meu paciente está pronto para começarmos a fazer os nossos protocolos. Nós sabemos que ainda, enquanto a vacina não estiver vigente ou não for descoberto materiais, não é, específicos ou técnicas específicas, não é, para desativar, não é, a COVID, nós vamos indicar, ao invés do uso do motor, não é, nesse primeiro momento, porque pela produção de aerossóis, a escovação profilática. E aí, eu parabenizo a Colgate pela iniciativa do lançamento no Brasil da escova de bambu. Eu sou uma adepta, há muitos anos eu falo na sustentabilidade, nós queremos ampliar esta campanha, a Associação Paulista, a Associação Brasileira, o SKB, a Colgate, não é? Hoje 50% das embalagens da Colgate já são embalagens que são recicladas, não é? E isso é super importante. Não? Eu acho que o que a pandemia talvez trouxe de positivo é um respeito maior à natureza, à solidariedade, que são fatores importantes para a longevidade do nosso planeta. Não é? Então, eu gosto muito de indicar a escova de bambu e a Elmex Ultra Soft. Isso é super importante. Criança e também adultos, porque o brasileiro tem uma ideia errônea de que se ele fizer força e escovar com uma escovadura, ele vai remover mais o biofilme. Aliás, eu fiz uma live no Futuro Profissional, lá no Insta, vai lá conferir que eu falei sobre os tipos de escova. E aí é muito importante essa seleção. Vejam, obviamente é muito importante, porque senão a indústria não evoluiria tanto nos tipos de escova. Criança, escova extra macia, de acordo com a idade, visando a desorganização do biofilme e a saúde gengival. É isso que vai ditar o sucesso dos nossos tratamentos. Então, a escovação profilática e outra coisa super importante, indicar o uso do fio dental. Nós fizemos um estudo que nós fizemos com crianças, mas isso vamos extrapolar para os adultos, porque, claro, que se o núcleo familiar não usa fio dental, como é que a criança vai usar fio dental? E quando eu estive na Colgate, uma coisa que me chamou muita atenção e me impressionou é que foi dito que o brasileiro usa 28 centímetros de fio dental por ano, não é nada. E a incidência de novas lesões proximais em crianças é por falta de uso do fio dental. E criança que não usa fio dental tem uma razão de chance 7 vezes maior de ter mau hálito. Imagina um adulto. Então, nesse primeiro momento, eu eduquei, motivei, ensinei a escovar, ensinei a usar o fio dental e vou pedir, com aquela escova que eu dei, gente, o dentista tem que dar escova, sempre, e escova boa, não é? É isso que precisa. Dar a escova, dar o creme dental e dizer para esse paciente o quanto é importante a escovação e o uso do fio dental. Então, meu primeiro protocolo é a escovação profilática com cremes dentais para desorganizar o biofilme e remover, não é, alguns pigmentos. Eu posso fazer isso com o creme dental ou com a pasta profilática, que é a que eu mais gosto, é a Clean Joy da Voco, que tem 3 granulações e ajuda nessa remoção do biofilme. Quando eu comecei a falar na pandemia da escovação profilática, não é, depois de um tempo, nós percebemos que só a escovação profilática não resolveria. Então, é importante a profilaxia com o micromotor ou com contraângulo descartável, ou você tenha vários contraângulos, não é? No caso do descartável, você tem que colocar
com a peça direta. No caso, não é, do paciente que não, do equipamento que você não consegue colocar essa peça reta, porque às vezes ela fica girando, aí você tem que ter mais micromotores, não é? Justamente para que você não repita o processo. Agora, jato de água, ou com glicina, com bicarbonato, ainda está proibido, porque é o equipamento que mais gera aerossóis, tanto o jato de água com bicarbonato, não é? Ou o mesmo ultrassom. Então, escovação profilática, depois profilaxia 1, depois profilaxia 2, com a baixa rotação e com os contraângulos descartáveis, não é? Ou com, não é, realmente vários equipamentos que você vai ter para poder utilizar ao longo do dia. Então, aí sim, também indico a neutroaçúcar para todo o núcleo familiar, que é composta por arginina, não é? E também tem 1450 ppm de flúor. Porque, vejam só, nesse artigo que nós publicamos, uma coisa que nos chamou bastante a atenção é que, claro, em manchas brancas há remineralização, mas a neutroaçúcar deixou mais dura a estrutura rígida. Então, meu lema não é rumo ao molar dos 100 anos? Portanto, eu quero fazer com que esse dente tenha uma longevidade maior. Então, esse é um creme dental muito bom para indicar para isso, não é? Como também outros cremes dentais. O que é importante? Não é só olhar se tem flúor ou não tem flúor na composição do creme dental. É importante ver as propriedades terapêuticas que cada um deles apresenta, ok? E aí eu vou indicar, vai ter que escovar toda vez que vier fazer prevenção? Vai. É educação, é motivação, mas o adulto também mais ainda, porque o adulto acha que ele nunca mais vai ter lesão de cárie, que se ele tiver implante ele não vai ter doença periodontal. Então, gente, por incrível que pareça, a informação precisa chegar à população. Portanto, o meu paciente vem só para fazer prevenção. Às vezes os alunos falam isso, né? Não, a prevenção é a base de tudo. Você vai viver fazendo prevenção, que é o segredo do sucesso, não é? É a manutenção preventiva. Mesmo naquele paciente que vem, não tem lesão de cárie, ele vai vir para fazer o reforço positivo, ou aquele que já tem mancha branca, que já nós falamos dos outros protocolos. Então, esse paciente que não tem lesão de cárie, eu faço tudo isso que eu falei, ensino a educar, motivar, faço a profilaxia 1 e 2, e depois, não é, eu vou aplicar somente um verniz de flúor, que no caso deve ser o Durafat, que é o padrão ouro na literatura, não é? Acabou aquilo de aplicar flúor, verniz de flúor na boca toda, não há necessidade disso, especialmente quando eu trabalhar com o verniz, só nos molares incisivos, porque ele fica retido na superfície que interessa e será liberado à distância. Então, meu paciente vai voltar a cada 3 meses. Outra coisa importante, que já está constatado na literatura, retornos semestrais não funcionam. Porque durante essa fase, o biofilme vai ficar ativo em torno de 28 dias. E a criança passa por muitas modificações. Às vezes os pais se separam, muda de escola, tem bullying, tem uma série de coisas. Então, nós temos que ser parceiros do núcleo familiar. E fazer, e perguntar, ó, tá tudo bem? Como é que vocês estão? Não é? Muitos dentistas se comunicam pelo WhatsApp com os pacientes. Isso faz uma grande diferença. Bom, agora na fase 2, eu constatei que meu paciente tem lesão de cárie. Puxa, e agora? O que é que eu vou fazer? Bom, primeiro eu tenho que classificar esse meu paciente. Gosto muito do Caries Care, foi publicado na British Dental Journal, esse artigo, e ele preconiza os 4D, que são determinar o risco individual de cada um, detectar a atividade da doença, decidir e fazer. E é isso. Tendo esse fluxograma na minha cabeça, não é? E entendendo que a terminologia se modificou, e nessa quarentena foi interessante que muitos foram fazer lives, não é? E não sou nada contra ninguém fazer live, mas que se divulgue e se propague conceitos corretos. Então, hoje o correto é falar cárie na primeira infância.
não é mais cárie de mamadeira, cárie rampante. A terminologia correta é cárie na primeira infância, que foi decidido na IAPD, por isso que se chama Declaração de Bangkok, onde aconteceu o evento, e nesse estudo eles preconizam, não é, a prevenção primária, secundária e terciária. E aí aqui o Care is Care, né, mostrando que você agrupa o ICEDAS, que é o que a USP também já faz hoje, nós também fazemos, para facilitar o entendimento do profissional, avaliando a atividade da doença, incluindo a radiografia, quando houver necessidade, para se chegar à decisão de tratamento, tá bem? Então, você tem esse protocolo na cabeça, você vai entender que nós vamos trabalhar nesse modelo e vamos continuando. Então, eu vou repetir. A escovação profilática, e aí, nesse caso específico, eu gosto muito dessa mini revisão, ela é bem clara quando se trata de lesão de cárie e halitose, e indicando, não é, o fluoreto de amina, que o creme dental que tem fluoreto de amina no Brasil é o Elmex laranja, não é, onde nós trabalhamos tanto com o creme dental e com os colutórios, que vai ter uma ação efetiva em relação à remineralização de lesões de cárie e o controle da halitose. Veja, claro que o paciente precisa colaborar. Não há milagre, não é? Não tem produto milagroso. Tem sim o entendimento do que é necessário e do que é preciso. Mas existem produtos específicos para cada coisa. E aí eu gosto muito nesse protocolo que eu preconizo de trabalhar com a Elmex laranja, especialmente em crianças e jovens, não é? E escova extra macia. E esse artigo também saiu em 2018 mostrando, não é? O fluoreto de amina, nesse sentido, associado ao não fluoreto estanoso, que é o mais indicado também nos casos de erosão. Então, quando eu falei do controle vigilante, você olha esse tipo de boca, você fala, meu Deus, que horror, não é? Mas, na verdade, esse paciente, apesar das grandes destruições, é um paciente que já tem lesões que não estão ativas, não é? Então, nós temos o primeiro passo para qualquer protocolo que você preconize é entender as consequências da doença. Então, nesse caso, quando o paciente já tem lesão de cárie, não é? E ele tem uma atividade moderada, eu faço o protocolo dos vernizes de flúor e clorexidina. E assim, quando eu trabalho com bebês, o Durafat eu acho fundamental, não é? Hoje a cor do Durafat melhorou, ela não é tão alaranjada como era no passado, isso ajuda muito nos casos também, quando eu trabalho com estética, caminhando ao lado da saúde. Então, nesse protocolo, eu intercalo verniz de flúor, alternado com verniz de clorexidina. Verniz de flúor, porque interfere no ciclo de Krebs das bactérias, altera a velocidade de formação, não é? E libera flúor. E o verniz de clorexidina, porque hoje é o agente mais efetivo contra mutans e sobrinos. Então, para aqueles pacientes que têm lesões de cárie inicial, associado a uma inflamação gengival, é excelente. Qual é o inconveniente do verniz de clorexidina? É o sabor, não é? Então, geralmente, eu começo pelo verniz de flúor, intercalando com o verniz de clorexidina. O que nós trabalhamos hoje no Brasil é o verniz da formulação, que é verniz 2% de clorexidina associado ao xilitol. Antes nós tínhamos o Servitec da Evocler. Fora do Brasil nós temos, aqui não mais, tá? Então, vamos trabalhar nesse protocolo intercalado. E depois, quando o paciente, sabe aquele paciente parece que mastigou, né, uma granada, como alguns que eu mostrei ali, nós vamos aí sim fazer uma dose de ataque dos vernizes de flúor e clorexidina no primeiro mês e trabalharmos também em casa, mostrando para os pais, aplicando os cremes remineralizadores, os cremes bioativos. Então, nós trabalhamos com esses cremes remineralizadores, aí eu brinco que é a panelinha da tia Sandrinha, e aí eu indicaria que são materiais bioativos, que é um dos pilares. Olha, eu consideraria a humanização, a mínima intervenção, a prevenção e os materiais bioativos. E hoje a Colgate já trabalha com os cremes dentais, com componentes bioativos na composição. Então, desde o creme dental até a resina.
Esse é o futuro da odontologia. E materiais que induzam a neoformação dental, que é um futuro um pouquinho mais distante, mas já é uma coisa extremamente viável. Então, eu indico também a Ortogard. Você vai colocar 4 colheres, essa é a panelinha da tia Sandrinha, você pode fazer a sua panelinha, coloca 4 colheres e vai mostrar para os pais com cotonete colorido a quantidade que ele deve aplicar. Portanto, essa panelinha com 4 colheres tem que durar 30 dias, porque eu vou potencializar a ação remineralizadora e trabalhar numa fase de devolução de saúde, tanto em pacientes que tenham lesão de cárie, quanto pacientes que tenham HMI. Isso é um fato, tá? Hipomineralização dos molares incisivos associados à lesão de cárie ou não. Bom, então o que é que a literatura aponta? Vejam só, lesões em nível de esmalte, ou eu vou remineralizar com o protocolo dos vernizes de flúor e clorexidina, ou eu vou utilizar os cariostáticos, ou vou selar essas lesões de cárie com selantes terapêuticos, ou simplesmente acompanhar. Nossa, mas mesmo se houver uma lesão aberta, eu posso acompanhar? Dependendo do caso, sim. Mas para isso, requer muito conhecimento e uma decisão assinada conjunta com o núcleo familiar, tá bem? Então, primeiro passo. Eu posso usar os cariostáticos, e agora os cariostáticos voltaram à moda, porque há uns 3, 4 anos ele foi liberado nos Estados Unidos, então hoje se voltou a utilizar os cariostáticos. Eu devo ou não utilizar? A literatura aponta que sim. Qual é o inconveniente do diaminofluoreto de prata? É o escurecimento. Assim, hoje nós temos o Rivistar, não é? Que é da SDI. Ele usa um componente, não é, pós-uso do cariostático, que vai permitir, não é, que não haja um escurecimento tão acentuado como vocês veem aqui. Mas por haver essa precipitação da prata, não é, muitas vezes há o escurecimento da estrutura, principalmente nas lesões de cárie, não é, que já estão no nível de esmalte, andando para a dentina. Qual é o uso? A melhor recomendação é o diaminofluoreto de prata a 38%, aplicar 2 vezes ao ano. Eu gosto de trabalhar, e a percepção e a satisfação dos pais? Vai depender muito da região. Eu acho que o Brasil ainda é um país que valoriza muito a estética. Por exemplo, a Europa não se incomoda tanto. Os Estados Unidos, sim. O Brasil também. Então, vai depender. E isso tem que ficar muito claro para o núcleo familiar, tá bem? E para o adulto também. Então, se for optar por um cariostático, o único que tem no Brasil a 38% é o Rivistar, e eu gosto muito mais porque tem o Step 1, que é o diaminofluoreto de prata, e o Step 2, que é o iodeto de potássio, que permite que não haja o escurecimento da estrutura. Então, aqui, essa revisão de 2006, da Denise Vambier, professora lá da Universidade Estadual de Ponta Grossa, preconizava deixar 3 minutos o diaminofluoreto de prata. Hoje, não mais, não. Tá vendo? Essa revisão sistemática e meta-análise da Chibinski, e aqui alguns que tem no Brasil, mas veja, é 30% e 12%. A literatura aponta que 38% é o melhor. Então, como é que eu faço isso? Coloco uma barreira gengival ou vaselina, pego o Step 1, aplico no sentido mesiodistal ou vestíbulo lingual, não é? Dependendo do caminho da mancha branca, como vocês veem aqui, uma mancha branca ativa, aplico suavemente, sem encharcar na cavidade, e logo na sequência aplico o iodeto de potássio, que é o Step 2. Quando você aplica o iodeto de potássio, fica uma névoa, né? Então, você vai friccionar o pincel até que essa névoa fique transparente, como aqui. Por que é importante aplicar a barreira gengival? Porque muitas vezes pode tatuar a gengiva. Se isso ocorrer, você aplica o iodeto de potássio. Olha lá, não é? Aqui um outro artigo mostrando uma revisão sistemática, mostrando o êxito do iodeto de potássio para não permitir o escurecimento. Então, aqui o final. As pessoas me perguntam, você usa a técnica SMART ou iodeto de potássio, ou o diaminofluoreto de prata em nível dentinário? Se eu for vedar a cavidade, sim. Se for para deixar a cavidade aberta, geralmente eu não faço isso, tá bem? Mas
A literatura até aponta que você pode fazer, mas, via de regra, eu preconizo o vedamento da cavidade para que não haja um risco eminente de haver a proliferação, por exemplo, pelos túbulos dentinários, tá bem? Então, aqui, olha lá, uma outra mancha branca, já um pouco mais ampla. Tem pessoas que aplicam um cariostático na lesão no dente adjacente aí, uma lesão mais profunda em nível de dentina. Geralmente eu não faço isso, tá bem? Olha lá, a barreira gengival. Não esqueçam que você pode fazer com vaselina também, mas eu prefiro a barreira porque você protege mais. Aplico o step 1 e step 2 e vejam depois, olha lá, aquela imagem esbranquiçada já tem um aspecto melhor de paralisação da lesão. Já tem uma cavitação mais aberta, não é? Então, aí, uma outra recomendação que a literatura aponta são os infiltrantes, não é? Aqui é o ícone da DMG, não é fácil utilizar os infiltrantes. Vejam, tem vários estudos na literatura, eu uso mais os infiltrantes quando tem lesão de cárie inicial em nível de esmalte, olha lá, então você aplica o ácido clorídrico, deixa em torno de 2 a 3 minutos, lava suavemente, aplica o etanol para desidratar a mancha e depois aplica suavemente o infiltrante. Aqui esse kit, você tem 2 kits, para dentes anteriores e para dentes posteriores. Então, eu vou utilizar aqui uma mescla das técnicas, porque o envolvimento era da face proximal, não é? No lateral. Desculpa, eu achei que tivesse a foto aqui, não tá. Mas esse caso nós estamos acompanhando, não é? Não é fácil trabalhar com a técnica dos infiltrantes, mas é uma grande possibilidade. Uma outra técnica que eu faço já em lesões, essa paciente chegou para nós, esse caso está publicado, onde a paciente estava com autoestima. Então, uma das coisas que eu proponho hoje na odontopediatria é uma inversão de planejamento, começarmos pela bateria anterior, né, pelos dentes anteriores, porque ainda há esse conceito errôneo e antigo de que dente descido não precisa de estética, não precisa tratar. Isso não é verdade. A saúde e a estética devem caminhar lado a lado. Isso é muito importante. Então, aqui eu utilizei a microabrasão para a remoção do tecido cariado. Né? Então, eu fiz a remoção da mancha por meio da microabrasão e remoção do tecido cariado na região, na margem cervical do incisivo lateral, fazendo a remoção do tecido cariado e depois devolvendo a estética no mesmo momento. Então, barreira gengival, aqui eu trabalhei com Aitines RM, que é ácido hidroclorídrico e carbeto de silício, em 5 aplicações. Então, a microabrasão você pode fazer até 10 sessões, e 10 aplicações de 10 segundos em cada sessão. Aqui nós fizemos 2 sessões, já foi o suficiente, 5 sessões de microabrasão na primeira consulta e 5 sessões na segunda consulta, um dia na sequência do outro. Você pode fazer com a cunha de madeira ou com a taça de borracha. Eu gosto muito de trabalhar com a taça de borracha da Ultradente, que tem uma escova no centro para fazer a microabrasão. E olha lá, quer ver? Depois disso, no lateral, no central, ficou assim, olha lá a remoção do tecido cariado e olha a fratura no lateral de esmalte. Aí, na mesma hora, eu fiz o condicionamento ácido com ácido fosfórico para remover os resíduos, sistema adesivo e faceta com resina Opalis B6. A menina ficou numa felicidade, ela mudou o comportamento. E ela aderiu muito mais ao tratamento, não é? E esse artigo foi bastante publicado, esse case report, já não é novo, não é? Mas que tem uma resolutividade. Tendência, não é? Nos selamentos, e hoje os selantes são denominados de selantes terapêuticos, porque você vai selar com selante à base de BGMA com carga ou com ionômero de vidro. Não é? Infelizmente, o Ion Z saiu do mercado, era um ionômero que tinha zinco na composição, mas para fazer isso, você pode utilizar qualquer tipo de ionômero de vidro. Então, aqui eu já selei essa lesão de cárie e já também devolvi a estética. Olha que coisa importante, não é? Então, você pode fazer isso também com cimentos de ionômero de vidro. E olha que caso difícil, não é? Porque eu já tenho o DMH, que é o defeito no tecido, e o molar, não é? Geralmente, quando você tem HMI, você tem o esmalte hipomineralizado. Aqui nem esmalte tem. Então, mesmo com esse opérculo gengival, eu tenho que proteger o material.
e lesões de cárie. Aqui eu trabalhei com a técnica combinada, não é? Desculpa. Olha que lesão profunda. Já fazendo a remoção seletiva do tecido cariado com o Papacari, que já eu falo nele, e depois colocando cimento de ionômero de vidro, não é? Aqui o controle de 6 meses. E aí, não é? Vem a parte da dentina. Então, ó, só recapitulando, lesões em nível de esmalte, ou eu remineralizo, ou eu selo com selantes terapêuticos, ou eu infiltro com os infiltrantes, ou eu posso fazer uma microabrasão e depois restaurar para fazer essa remoção da lesão em nível de esmalte. Agora, o que nos preocupa ainda são as lesões em nível de dentina. Portanto, baseado no consenso europeu, em vários estudos que tem na literatura, eu me lembro, há uns 20 anos já atrás, quando nós falávamos sobre isso, as pessoas queriam nos matar. Mas hoje tem muita, mas muita evidência na literatura. E talvez, não é, com o acontecimento do coronavírus, as pessoas tiveram que voltar a olhar um pouco mais para isso. Porque quando, não é, eu removo uma restauração, não faço um reparo, quando eu uso o motor, eu desgasto muito mais estrutura de dente. E não tem nada melhor que o próprio dente para a recuperação. Então, esse artigo foi publicado na British Dental Journal em 2019, preconizando, não é, a remoção química e mecânica do tecido cariado. Vejam só, gente, para fazer a remoção seletiva, os caminhos são vários. Como eu inventei o Papacari, eu mostro para vocês, não é, o gel, fazer a remoção seletiva do gel, que tem um resultado muito efetivo. E aí, não é, nas normas da Anvisa, já tem a norma revisada agora em outubro, onde eles preconizam, nos casos de lesões de cárie profunda e também de se fazer o acesso endodôntico com ou por meio da remoção química e mecânica do tecido cariado, porque essas técnicas atraumáticas trazem um conforto muito, mas muito mais significante para o paciente. Ele se sente muito melhor em relação à dor e à ansiedade. Isso que vai fazer a diferença. E eu sempre tenho um lema, não é? Quando eu dei a entrevista no Globo Repórter, eles terminaram finalizando com a minha frase: gente, se pode ser legal, por que é que tem que ser chato? Por que é que nós temos que sermos vistos como vilões? Não é? A odontologia é um benefício para o paciente. E isso se atribui muito à figura do motor, não é? Mesmo trabalhando com motor elétrico, que eu trabalho também, que não faz barulho, preconizo, não é? Outro pilar importante são as novas tecnologias, encarem isso como um investimento, não como um gasto, é que vai fazer a diferença. Então, esse caso eu publiquei há bastante tempo já, logo que eu inventei o Papacari, que é a técnica do lençol invertido, sem usar grampo, não é? Era um bebê que chegou à clínica, a mãe, porque às vezes os pais, não é? E nós, pela Boped, estamos fazendo uma campanha, não é? No consumo, de não consumir açúcar até os 2 anos de idade, não é? Porque realmente, a cárie é uma doença dependente do açúcar, nós sabemos disso, então embarquem nessa campanha e vamos divulgar. Não é? Porque lesão de cárie, veja, num bebê, nós aí fizemos a remoção do tecido cariado, na época nós removíamos um pouco na parede pulpar também, hoje não mais, e depois já devolvemos a estética. A mãe ficou muito feliz, porque, além de tudo, tem o componente da culpa dos pais, não é? Quando ele vai ver, tem lesão de cárie. E aí, sim, é um bom momento para nós explicarmos isso. Então, olha lá, o Barnage, em 2011, publicou um artigo, foi um volume dedicado só à mínima intervenção, e ele relatou que, para fazer a remoção seletiva do tecido cariado, vários são os caminhos. E, obviamente, como eu já disse a vocês, eu vou falar um pouquinho sobre a remoção química associada à devolução de estética, porque muitos acham, não é? Muitos dentistas acham que, por ter uma estrutura escurecida, ainda há tecido cariado. E, na verdade, isso não é verdadeiro. Né? Na verdade, isso não é verdadeiro. Ficou redundante, não é? E aí, não é? Eu sempre digo para os alunos o seguinte: façam a iniciação científica, não é? Nós fizemos uma patente, vejam, esse instrumental tem uma haste alongada, nós trabalhamos, ele não tem corte, porque quando você usa o gel,
você trabalha, né? Você coloca o gel, espera em torno de 20 a 30 segundos e começa a raspar o tecido cariado infectado. Depois que você fizer isso, em lesões profundas, é a melhor indicação para utilizar o Papacari. Você raspa, aplica mais, deixa em torno de 20 a 30 segundos, começa a raspar o que amoleceu, aplica mais uma camada. Se você engatar uma camada na outra, não precisa esperar. E olha só, o que for amolecido, você vai removendo, limpa com bolinha de algodão e água, e depois você pode restaurar com resina, com o Giomer, com compômeros, com ionômero, com o que você quiser. Já está descrito na literatura, por meio de artigos, que não interfere no imbricamento mecânico do material. Então, hoje, quando eu inventei o Papacari, não tinha nada na literatura, mas hoje nós temos vários estudos na literatura, com nível de evidência robusta já, né, e que te dá a segurança de poder usar com tranquilidade. Então, hoje, nós, quando eu inventei o Papacari, era a Papacari, depois nós fizemos mais 2 anos de pesquisa, e aí lançamos o Papacari Duo, que não precisa mais de geladeira, e tem 2 anos de validade. Com uma seringa, você faz em torno de 40 a 50 procedimentos, tá bem? E olha só, muitas vezes é o que chega para nós. Aqui um trabalho, ensaio clínico controlado, aleatorizado, que nós fizemos, e também fizemos a parte microbiológica, né? Então, mostrando, olha lá, que cor não é mais critério de presença ou consequência da doença. Então, se houver tecido infectado, o gel vai agir. Isso é o mais importante, ele não remove tecido sadio. Nós publicamos um artigo relatando isso. E olha lá, o aspecto pós-remoção do tecido cariado infectado. Então, o escuro é tecido saudável. E é isso que importa para nós, tá bem? Ah, mas o Papacari é para gente grande também? É para adulto? Sempre. O Papacari é para todas as idades. Então, olha só, um dente com HMI, o segundo molar irrompendo já com lesão de cárie, uma lesão de cárie profunda, nós não anestesiamos, fazemos o isolamento relativo, coloca o gel, espera em torno de 30 a 40 segundos, vai amolecer o tecido cariado infectado. Aqui nós trabalhamos com o material bioativo, eu acredito muito, sim, próximo a polpa, em dentes jovens. Olha lá. Aí depois colocamos o material bioativo, aqui no caso é biodentine, poderia ter trabalhado com o MTA também. E vejam só, uma outra coisa importante, não é? A imagem da dentina afetada é uma imagem radiolúcida. E se o profissional não estiver atualizado, antenado, calibrado para essas técnicas, vai falar que o outro dentista deixou lesão de cárie. E não é verdade, não é? É uma parte afetada passível de remineralização, tá bem? Então, olha só, vedando a cavidade aqui com o ionômero de vidro, geralmente eu trabalho numa fase de devolução de saúde, depois rebaixo o material ou espero o material desgastar e complemento com resina composta. E no segundo molar já coloco o ionômero de vidro. Veja só, um outro tipo de lesão de cárie, esse trabalho já está publicado por consumo de drogas. Observem que o caminho é diferente, não é? E muitas vezes o profissional não entende isso e acaba muitas vezes mandando fazer endo, não é, coroa, e na verdade aí é só fazer uma remoção seletiva do tecido cariado e observem, façam um controle, aí foi feito resina, mas o paciente continuou com os mesmos hábitos, então a degradação do material é evidente, não é? E aí, nesse caso, olha só, nós estávamos na clínica, a maioria dos docentes, esse caso foi feito na graduação, hoje eu fico muito mais na pós do que na graduação, mas vejam as áreas desmineralizadas ao redor, nós isolamos, anestesiamos, isolamos, porque achávamos que fôssemos fazer a endodontia, mas trabalhamos com gel, vejam só, fizemos a remoção seletiva do tecido cariado, não houve comprometimento pulpar, aí sim, não é? Aplicamos o material bioativo, e, no caso, colocamos cimento de ionômero de vidro para o controle. E aí eu vou terminar a minha apresentação apresentando esse caso.
porque eu acredito, sim, numa odontologia sustentável, na evolução dos materiais e materiais que não têm bisfenol na composição. Então, apresento aqui um caso, já está publicado esse caso no Mulher Dentista Mulher, no livro, onde só foi feito por odontopediatras selecionados e que se destacam ou se destacaram ao longo da sua carreira. Agora vai ter a segunda edição. Então, veja, essa menina chegou muito triste no ambulatório, com o tecido cariado infectado, com a coloração acastanhada e com a coloração escura, arco tipo 2, vejam só numa outra visão. Aí, nesse caso, nós fizemos micro-ranhuras em nível de esmalte com disco de lixa, não utilizamos o motor, colocamos o papacari, observem a liberação de oxigênio, denotando a interação com o tecido infectado, pós-remoção de todo o tecido infectado. Então, olha o desafio, eu mascarar essa estrutura escurecida com o tecido infectado. Essa é uma revisão sistemática e meta-análise que foi publicado na International Journal of Pediatric Dentistry. Agora saiu uma numa revista 1, bem legal, mostrando que o papacari foi o mais efetivo entre todos os géis para remoção de tecido cariado. Olha lá a remoção. Fizemos o condicionamento ácido seletivo, porque trabalhamos em nível de esmalte com adesivo universal, e aí está, não é? Você pode trabalhar com adesivo universal, fazendo autocondicionamento, o condicionamento seletivo, que é o que nós fizemos, e o condicionamento ácido total, que hoje nós fazemos muito pouco. É muito legal você condicionar, se houver necessidade, o esmalte e trabalhar com adesivo universal, que foi o que nós fizemos aqui. Então, quanto mais fina a camada, melhor o ângulo de contato e molhamento da superfície. Aqui nós trabalhamos, não era o APS, trabalhamos com o universal, da FGM, com uma gota fina, friccionando na dentina depois por 10 segundos. Aqui um artigo publicado pelo Rand, onde ele mostra que não há interferência no imbricamento mecânico do adesivo e da resina após o uso do papacari. Esse é um adesivo bem aplicado, vejam só. Aí nós mascaramos a estrutura escurecida com a cor OW da Opalis e a B1 da Vitra. E eu gosto muito de trabalhar com etching resin, que dá um resultado muito importante entre uma camada e outra, e o brilho da resina. Essa menininha chorou tanto, aqui você pode até usar o A-meio ou o B-meio para mascarar, ou a OW, que às vezes a OW é mais difícil de achar. Essa menina, vejam que ela tem várias lesões de cárie posteriores, mas ela ficou tão feliz, mas tão feliz, que depois ela trouxe mais 5 amiguinhos. Então, isso é uma coisa importante, e eu penso que realmente esse é o futuro da odontologia, os materiais bioativos em todos os materiais. Aqui os meus livros, eu disse nessa quarentena que eu produzi bastante, não é? Vão sair vários livros, muitos artigos, graças a Deus, aceitos, e aqui o nosso manual de protocolo, que vai ser, ele é gratuito para os nossos alunos, mas vai ser comercializado agora. Eu brinquei com o Imparato que esse era o nosso livro retrô, mas nós decidimos fazer a segunda edição. Esse de odontologia de mínima intervenção é gratuito, está no site da DFL, de trauma, de biatria, que é o tratamento de adolescentes, na qual eu sou pioneira, não é? Vai para a terceira edição, e estamos fazendo uma cartilha do papacari para facilitar a vida do clínico. Muito, muito obrigada pela atenção. Para quem quiser o meu contato ou me seguir no Instagram, é @calilsandra, @skb Saúde, a Colgate é nossa parceira. Eu brinco que esse é meu último devaneio, o SKB, porque eu quero criar uma nova geração de profissionais. E já estou fazendo isso, que é um dos meus legados para a odontologia, se Deus quiser. Vai lá, na página também tem um site, skb.com.br, tem vários vídeos gratuitos na Boutique do Saber, que você pode aproveitar e mostrar para os seus pacientes. Muito, muito obrigada pela atenção. Vou descompartilhar a minha apresentação e estou à disposição da Raíssa, se ela quiser falar comigo. Muito obrigada. E agora, não é? Eu vou responder algumas perguntas que me fizeram, não é?
a turma do bem me fez, o que eu penso em relação a isso. Vamos lá. Deixa eu ver, vou botar os óculos, tá? Vai ficar mais fácil para eu ler. De 0 a 10, que nota você daria para a atitude do brasileiro em relação à solidariedade? Predisposição de ajudar ao próximo. Sinceramente, eu acho que o brasileiro é muito solidário. Ele é. E na rotina que nós estávamos vivendo, apesar de muitos expressarem a vontade de serem solidários, muitas vezes a rotina acabava não deixando isso. Mas nós vimos nitidamente que o Brasil se deu as mãos, não é? Em relação à pandemia. Então, eu diria que o brasileiro, de 0 a 10, ele seria 8,5 em relação à solidariedade, e eu acho que, eu não dou 10 porque eu acho que nós sempre temos que melhorar, mas eu acho que o brasileiro é solidário, sim. Você já participou de alguma ação social, individual ou em grupo, de ajuda ao próximo? Se sim, pode descrever essa sua experiência? Claro que posso, já participei, participo e participarei. Não é? A Colgate é testemunha disso, porque eu sempre peço os kits. No início da Turma do Bem eu participava também, não é? Hoje participo mais à distância, aprovo, apoio e acho fundamental esse tipo de ação. Não é porque eu estou aqui, não, mas sempre parabenizo muito essas ações, faço e vou fazer sempre. Eu sempre tive a Caravana de Sorriso, nós sempre fomos fazer vários projetos sociais, e assim, faço muitos, a APO, nessa minha gestão, tem apoiado também vários projetos, e é o que eu desejo para o mundo, não é? E se precisar tirar de mim para dar para os outros, eu faço isso com o maior prazer. Deixa eu ver. Quais as emoções e sentimentos que a participação em alguma ação de ajuda ao próximo despertou em você? Olha, eu sempre falo, quando eu peço para os alunos virem me ajudar, não é? As pessoas ajudarem os projetos sociais, e eu acho que nessa quarentena, né, nós pudemos olhar para nós mesmos, né? E quando você faz uma ação social, egoisticamente falando, você faz um bem para você, né? Quando você ajuda o próximo, a sensação de bem-estar é uma coisa muito boa. E esse é o nosso papel aqui nessa vida, não é? Nós estamos aqui para evoluir e para ajudar. E o único meio, o único caminho é a solidariedade, não é? E assim, eu não gosto de ser piegas, nem sou, mas a solidariedade não é só dar dinheiro. É quando você dá um bom dia, é quando você estende a mão para o próximo, é quando você se disponibiliza a fazer uma live no seu dia a dia, na correria, porque você sabe que você está ajudando milhares de pessoas a serem, ajudar nos protocolos, ajudar na sua rotina, acalmar as pessoas. Então, assim, eu sempre parto do pressuposto pelo seguinte, eu sempre dou bom dia. Se a pessoa não quiser me dar bom dia, tudo bem, mas eu sempre vou desejar um bom dia para essas pessoas. Você tem uma história para contar de como você fez um... Olha, eu acho que eu teria várias, não é? Várias. Quando nós trabalhávamos com a Caravana do Sorriso, eu fui pega de surpresa em várias situações, né? E nós fizemos bonecos gigantes, eu ainda tenho esses bonecos, e eu tenho que agradecer, porque eu sou muito grata, inclusive às empresas, que sempre acharam o meu trabalho muito sério, graças a Deus, e que sempre me ajudaram a concretizar os meus sonhos. Então, eu sempre fiz com caminhão, com os nossos carros. Ixi, nossa, eu fui em muitas coisas, não é? E hoje, fisicamente, eu não vou tanto por causa do tempo, mas uma história que me marcou muito, que nós fomos, não é, fazer um projeto social com os cegos, e não avisaram para nós que eram cegos. E aí nós levamos, eu fiz uma música, né, um CD de músicas, com 10 músicas da Caravana do Sorriso, para o teatro de bonecos. E aí, quando chegamos, eram cegos, surdos e mudos.
E aí, foi muito legal, né? Porque nós tivemos que improvisar e foi muito bom porque eles adoraram, né? Mas eu confesso que muitas vezes eu fui pega de surpresa. Mas foi muito legal. Vale muito a pena. E só sabe quem faz. Então tem que fazer, é muito bom. Na sua opinião, o que motiva ou desmotiva as pessoas a serem solidárias? Acho que o que desmotiva, talvez, são alguns órgãos que não são sérios, não é? Que às vezes você acaba participando e não vê um resultado. Então, eu acho que ter um portal da transparência, mostrar que o que você faz, dar o feedback para as pessoas do que foi feito, é uma coisa importante e que muitas vezes, às vezes, desmotiva. E antes da pandemia, o que eu acho que as pessoas com a correria, né, do dia a dia, com os filhos, com o trabalho, com isso, com aquilo, acabava ficando desmotivado, às vezes cansado para fazer uma ação social. E o que assim, no caso específico, acho que o que motiva é porque às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como fazer. Então, ações como essas direcionam as pessoas para fazerem o bem. Então, é isso que importa, não é? Nós direcionarmos. Se eu já fui ajudado, sempre. Eu agradeço muito, porque todos os dias da minha vida eu sou ajudada, todos os dias, por meus funcionários, pelos meus amigos. E aí, assim, eu brinco que quando meus pais faleceram, as pessoas me ajudaram demais, demais, não é? Então, isso eu acho que faz a diferença na vida. Né? E até me emociono, porque quando eu faço uma ação social, quando eu estou aqui falando, eu me emociono, porque é isso que a gente leva dessa vida. Então, eu sempre que posso ajudar, eu ajudo, movimento N pessoas, então eu ajudo, sou ajudada, e minha mãe sempre dizia o seguinte: ajuda que Deus te ajuda. E não no sentido de conseguir coisas materiais, mas o bem atrai o bem. Então, parabéns, turma do bem, parabéns, Colgate. Fico muito, muito feliz em ajudar e muito, muito obrigada por essa oportunidade. Um beijo no coração e na alma de vocês. Valeu, muito obrigada.